Tony Garcia, boa noite. Boa noite, Joaquim. Boa noite a todos que nos assistem. Estou à tua disposição, Joaquim. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu começo perguntando, você que foi central, tudo isso que está ocorrendo agora, central, com a entrevista que você deu ao 247, os depoimentos que você já prestou em vários órgãos aí de investigação, e tudo isso está acontecendo muito por conta do que você fez. Então, eu pergunto, como é que você viu hoje a sessão do CNJ, esse julgamento hoje do CNJ? Veja, Joaquim, eu tenho vários ângulos para analisar isso. O corregedor, ele esteve aqui, começou lá atrás, entendeu? Depois que a gente tem que sempre fazer justiça. Após o momento que o doutor Apio remeteu as coisas para lá, para o CNJ, remeteu para o Supremo, e inclusive o meu caso também, a partir dali, os olhos se voltaram para o que realmente estava acontecendo nos bastidores de tudo isso daí. Né? Foi, desde que abriu até agora, foi quase um ano, 6, 7, 8 meses, sabe, de se apurar tudo. São milhares de páginas se apurando aquilo lá, e eu acho que a gravidade, quando ele afasta todas as pessoas, entendeu? Era pelo conjunto da obra e até pelo perigo que representa a República de Curitiba, né? Eu acho muito estranho você afastar, né, 2 desembargadores e preservar a Gabriela Hart, mesmo que seja numa vara, né, previdenciária, que não tenha nada a ver com isso, quando ela claramente prevaricou, não só no meu caso, como em vários outros casos, e tudo bem. Sabe, aquela assinatura daquele contrato, vai ser aberto o PAD, vai ser investigado. Eu acho que o maior problema deles está nessa investigação, que hoje já ficou claríssimo. Né? Que não se afasta, porque eu vi a defesa enfática do ministro Barroso em relação a ela. Ele já tinha aqui em Curitiba falando para a gente ter empatia com ela, tudo, mas empatia com uma juíza que não tem empatia com ninguém. Uma ministra que jogou, uma juíza que jogou fechado, entendeu? Com o Moro, com Deltan Dallagnol, com tudo para facilitar desvio de dinheiro aqui da vara, como fizeram com o dinheiro Moro. Ela era longa-manos do Moro, como o Danilo também é. Então, se a gente vê o conselho da obra, tudo, né, eu acho que o ministro Barroso, sabe, eu sei que ele tem uma preferência pela Lava Jato, pelo que aconteceu, tá tudo bem, eu respeito a posição do ministro, entendeu? Mas ele falar que é para ter empatia com uma mulher que se prevarica na justiça, porque tem bons antecedentes aonde? Ela tem? No meu caso específico, entendeu? Tá lá. Eu tenho a prova, Joaquim. Eu dei para você o primeiro dia o meu depoimento com ela em 2019, quando eu denunciei toda a coisa. O que ela fez, além de prevaricar, ela partiu para cima de mim. Sabe? E aonde que nós fomos recorrer para impedir que ela quebrasse meu acordo transitado e julgado em 2018? Aonde que a gente recorreu? Ao TRF4. Quem foi a pessoa que recebeu o nosso recurso para impedir o julgamento do jeito que ela estava fazendo? Sem conceder as minhas testemunhas, ela simplesmente queria passar aquilo porque era uma tarefa que o Ministério Público, o Deltan, o Moro, o Januário Paludo e o Carlos Fernando tinham dado para ela. Ela queria quebrar o meu acordo, ela podia decretar minha prisão, entendeu? Para quem nós recorremos naquele momento? Ao TRF4. Quem que era o juiz substituto lá, que recebeu o nosso recurso? Danilo Pereira Júnior. O que ele fez, o Danilo Pereira Júnior? O que ele fez com o nosso recurso? Sabendo que ele estava impedido, de qualquer maneira, de julgar caso meu. Os nossos advogados falaram para ele que ele estava impedido. E ele não se deu por impedido, coisa nenhuma. Entendeu? E o que ele fez? Sentou em cima e deixou ela continuar. Entendeu? Se não é naquela noite, no final do dia, 5h30, 6 horas da tarde,
O ministro Toffoli, sabe, vendo minha briga com ela, isso, ele pedir e requisitar tudo para lá e suspender o julgamento, suspender qualquer ato contra mim, tanto pelo TRF4 quanto pela Gabriela, entendeu? Ela teria me julgado. Você me dá, sabe, de uma coisa transitada de julgada que ela não poderia, que só poderia estar no acordo, ela só poderia ser por um colegiado. Ela atropelou tudo, entendeu? Então, veja, ela faz parte da súcia curitibana. O ministro não podia defender isso. Ele tem um histórico, sabe? Ele tem um histórico fantástico, o ministro Barroso. Ele hoje, praticamente, ele foi mais eficaz, né, do que a defesa dos réus. Sabe? Quando ele se contrapõe, fala que é isso, que é aquele outro, que é uma barbaridade e tudo, sabe? E, de repente, ele vê várias coisas acontecendo no próprio tribunal, né? que ele é presidente também, e ele não age com essa veemência. Muitas vezes ele acompanha, tudo bem. Sabe? Hoje eu achei o ministro Barroso, porque eu tenho o maior respeito do mundo, totalmente contraditório em tudo que ele falou. Tem todos os posicionamentos lá do ministro Gilmar Mendes, do ministro Toffoli, do ministro Alexandre de Moraes. Todos que viram isso daí já passaram por esse caso. Sabe? Deixar isso em aberto e uma defesa assim da Lava Jato, que foi uma coisa fantástica, tal, sabe? É aquele negócio. Parece que é uma parte desse time, né, de Ministério Público, como também fez o MPF lá defendendo tudo isso, é porque todos estão envolvidos numa coisa muito ruim, né? O Ministério Público, os juízes daqui, e o ministro Barroso me surpreendeu com aquela defesa, querendo encerrar, não abriu o PAD, pediu vistas, está tudo certo, até aí está tudo ótimo, né? Para ter conhecimento e tal, mas impedir de que se investigue, sabe, impedir que se investigue uma coisa bárbara de recursos de dinheiro público, se houve desvio ou não. Então, eu vou aqui, Joaquim, aproveitar essa entrevista para, de novo, numa coisa que eu não fiz inédito, eu vou fazer um pedido aqui ao ministro Salomão, eu vou fazer ao ministro Barroso, ao ministro Gilmar Mendes, ao ministro Alexandre de Moraes e a todos os outros ministros que tiverem interesse, entendeu? Já que houve essa divisão muito clara hoje no CNJ, né, de posicionamentos disso, quanto a uma pessoa que tem conduta ilibada, tal. Eu preciso que todos, então, entendeu? Façam um pedido aqui, principalmente ao ministro Barroso, que ele vai ler a reação do PAD e tudo, que como está hoje a cargo do ministro Toffoli, sob, né, sigilo total, o inquérito que foi aberto lá, eu peço que todos os ministros, entendeu, tenham acesso às provas que eu entreguei da conduta aqui em Curitiba, Joaquim, entendeu? A conduta mafiosa dessa gente aí, de como foi, de como é o modus operandi deles, que não são de agora, entendeu? Eles são todos interligados. Aqui tem muitas pessoas, o Moro tem muita gente na mão. E hoje eu vejo uma pessoa que foi desembargador do TRF4, entendeu? Que é o advogado de defesa dos desembargadores e advogado de defesa da Gabriela Hart, entendeu? Que era um dos presentes na festa da cueca. Falou tudo. Quem está falando isso no que eu mostrei e tornei público e entreguei isso, inclusive, ao STF, à Polícia Federal, todos têm isso daí. Quem falou isso é o Januário Paludo, atual subprocurador da República no TRF4, era da Lava Jato, e o Carlos Fernando, que me contaram que aquela informação o Moro tinha levado lá da fita, da festa da cueca, e porque ele tinha participado, ele contou para a mulher e chegou lá, a mulher tocou ele de casa, ele estava com o olho roxo. Eu mostrei isso para você, Joaquim, entreguei em primeira mão. Você mostrou a gravação, eles falando sobre isso, a gravação. Januário Paludo falando, o Carlos Fernando comenta. E gozando ainda, com gozação ainda, sabe? Ô, Tony, no documentário que nós fizemos,
eu procurei o Nefe Cordeiro. Eu sei. Claro, já que ele aparecia nessa gravação, eu sei o nome de outros desembargadores já que estavam lá. Mas já, porque não é o caso. Ele apareceu numa gravação, não é o caso de eu Claro, ele falar. apareceu e foi Ele falado. apareceu. Exatamente. Antônio, fantástico isso que você lembra. É interessante que é toda uma turma, tem todo um, parece que é ligado ao outro e tal, né? Agora defendendo, é um direito dele defender, mas efetivamente ele foi citado na gravação como um participante da Festa da Cueca. Sabe o que eu vou perguntar para você? Que a Olivia Werler diz aqui, o que a Gabriela Hatz sabe sobre o Barroso? Antes de você responder, eu sei que você não pode responder, se tem algo. Enfim, no Barroso você não teve nenhuma relação com o Barroso, você teve com o Moro e essa outra turma, mas e são os agentes do Moro, vamos chamar assim. Porém, uma vez eu ouvi do repórter da Folha, que é o Máschio, que é lá do Paraná, que tinha o Moro como fonte, depois rompeu não, Moro que rompeu, porque ele fez uma matéria crítica. O Máschio conta que o Barroso tinha uma conta que apareceu na CC5. Tá? Então, só para saber, caso Banestado. Tá? Não houve investigação, não era só o Barroso que tinha, parece que o Márcio Tomás Bastos também tinha, foi ministro do próprio Lula, mas essa conta CC5, isso é importante a gente dizer, que o poder do Moro começa ali no Banestado, quando ele tem todas as contas. E, na verdade, o Máschio me deu uma cópia de tudo isso, são os 10 volumes que eu tenho de todos os livros, tem muita gente ali. E o Moro, evidentemente, não investigou todo mundo, mas ali ele pegou um, pegou outro e massacrou quem ele queria. Por exemplo, o dono da Sandal, não sei se você conhece, foi massacrado, acabou com a empresa dele. Acabou com a empresa dele. E tudo por conta do que apareceu na C5. Podia investigar todo mundo. Eu não estou aqui fazendo uma acusação com o Barroso, mas efetivamente o Márcio me conta que ele apareceu numa conta CC5, depois tentou explicar porque o tempo que ele viveu fora, etc., mas não foi investigado. Tá? Mas só para deixar isso muito claro e dizer que realmente ele aparece ali, e isso é, no mínimo, constrangedor. Porque hoje, o próprio Barroso, eu acho que ele faz uma referência ao Apio muito desleal. Sim! Quando ele fala do pai do Apio, que não tem prova nenhuma. O que você achou? Mas ele esqueceu de falar do pai da Gabriela Hart, que advogava para a Petrobras. Não é advogado, roubou. Há uma suspeita de que levou segredo industrial e vendeu para fora. Isso, que era o pai dela, que hoje está com Alzheimer, tudo isso, mas na época não estava. Entendeu? Então ele faz uma coisa, sabe? Ele assume o papel hoje ali, para minha surpresa, não só de advogado de defesa, como de acusador de quem denunciou toda a barbaridade que tinha aqui na 13ª Vara. E quando você fala do caso Banestado, o Moro, se você pegar o começo do interrogatório dele comigo, ele queria pegar tudo que fosse das pessoas que lidavam, inclusive com a venda do Banestado, e de quem tinha interesse, que era o Jaime Lerner, que era o secretário da Fazenda do Jaime Lerner, que estava negociando a venda do Banestado, que era o doutor Giovanni Jonedes. Ele estava investigando, ele tentou me fazer gravar o Giovanni Jonedes, queria que eu gravasse o Jaime Lerner, tudo por causa do Banestado. Ele queria informações. Ali no Banestado, ele atacou tudo que ele queria, ele mandou exumar corpo, imagine, corpo de um amigo meu que sofreu um acidente de automóvel, nós fomos todos no enterro, ele mandou exumar para ver se tinha corpo lá mesmo, porque tinha um disque aqui que ele tinha forjado a morte, que não era ele, sabe? Fez um escarcéu com a família, um negócio horroroso que ele fez, sempre jogando para a mídia. Tá? E tudo que ele pegou de informação comigo, tudo, e mesmo aquelas que eu me neguei a fazer, né, estão lá nesse processo que hoje está no STF. Se o ministro Barroso, eu estou pedindo aqui para o ministro Barroso, estou pedindo para o ministro Gilmar Mendes, pedindo para o ministro Alexandre de Moraes, que estão dentro disso daí, né, que só olhem o que eu entreguei ali ao que está hoje com a Polícia Federal, com a PGR e com o ministro Toffoli, que estão com o inquérito aberto. Aquilo ali fala por si só.
Aquilo ali tem horas e horas de gravações, tem o modus operandi, tem as informações que eles têm, tem a fita da gravação da festa da cueca, tem tudo como que eles pegaram o poder com informações e nunca se trouxe em processo nenhum. Ele nunca acusou ninguém. Ele não levou a fita da cueca, ele chantageou o NEF, ele chantageou outras pessoas que estavam lá que ele sabia, sabe? E não deixou aquilo que o Ministério Público ficou só na mão dele, ele botou numa contracapa, como ele fazia as coisas com ele. Ou seja, aqui, aonde está o juiz Danilo Pereira Júnior sentado, entendeu? É o cemitério dos esqueletos todos das falcatruas da Lava Jato e da Súcia curitibana, entendeu? Não afastar o juiz, né, que foi o primeiro que me trouxe para esse caso, lá atrás, onde ele praticou, né, onde ele praticou um desvio de dinheiro do consórcio Garibaldi. Ele praticou o desvio de dinheiro do consórcio Garibaldi em nome da mulher dele, que nós temos isso em provas. Tony, fantástico. Deixa eu colocar. Eu quero entrar em detalhes, porque isso é muito importante. Mas antes, só para explicar, a história da conta CC5, na verdade, uma conta CC5 é uma conta para residente do estrangeiro, é uma forma de fraudar o sistema financeiro, fugir de qualquer fiscalização, porque é como se você não residisse no Brasil, então aquelas contas não passam por nenhuma fiscalização, como se você fosse um não residente. Isso é a conta CC5, mas era usado por muita gente quando queria, enfim, por alguma razão, esconder dinheiro. Essa é que é a verdade, e é por isso que eu estou fazendo essa referência, que o Márcio da Folha me falou que o Barroso realmente tinha essa conta lá. Eu não tenho conhecimento disso. Eu não tenho conhecimento dessa parte, eu não tenho conhecimento. Tá? Isso eu posso te afirmar. Eu não tenho, se eu tivesse, eu falaria. Sem reserva nenhuma. Não, perfeito, mas é só para deixar claro o que é a CC5 e isso o repórter que cobriu é que me conta, que é da Folha de São Paulo, o Márcio, que me contou que ele tinha essa conta. O que eu vou perguntar para você falou algo muito importante. Danilo Pereira Júnior. O Tony conhece muito bem, porque o Danilo era advogado do consórcio Garibaldi. Nunca conheci ele, Joaquim, só para você ter ideia. Ele trabalhou lá uns 2, 3, 4 anos, ele trabalhou no consórcio Garibaldi. Eu nunca fui dono do consórcio Garibaldi, nunca cruzei. Não era. Nada. Entendeu? A relação do Tony, ele tinha uma empresa que fornecia os produtos que eram entregues pelo consórcio. Agora, só para deixar claro, o Danilo, isso está num depoimento de um diretor do consórcio Garibaldi, chama Agostinho. Esse diretor, ele diz, eu fui procurado pelo Danilo já era juiz federal. Olha a gravidade, fui procurado, e o Danilo é que levou o Agostinho para fazer uma delação premiada, seria isso, nem tinha ainda regulamentação, mas foi um colaborador do Moro, nem sabia o que era colaboração, mas prestou depoimento, aquilo que o Moro queria que ele falasse, ele falou. E depois, uma das coisas que ele fala é que o Tony, teria ameaçado, só para dizer, teria ameaçado ele, Agostinho, ameaçado matá-lo. Olha só, e todo mundo conhece o Tony, então não tem nada de violência, quem conhece sabe disso. Então, falando o seguinte, ameaçou matá-lo. Aí o que acontece? O Tony, quando o Tony diz assim, olha, o Tony, daí o que o Tony faz? O Tony entra com um processo por crime contra a honra na Justiça Estadual. E o Agostinho é chamado, e o Agostinho, então, que era o diretor, chorou, conta que isso não era verdade, que isso era mentira. Mas foi por conta desse depoimento mentiroso prestado ao Moro, com a ajuda do Danilo Pereira Júnior, que hoje foi blindado pelo Barroso, foi por conta disso que começou uma reversão do processo. O Moro recuperou um processo que já tinha 9 anos, 8, 9 anos, recuperou, prendeu o Tony Garcia e pressionou, colocou nas piores condições carcerárias para que ele se transformasse no agente infiltrado, e não era nem para falar do consórcio Garibaldi, era para investigar 30 outras pessoas, inclusive pessoas ligadas ao governo da época, que era o Zé Dirceu
isso aconteceu naquela ocasião. Só para dizer a gravidade de tudo isso, que o Tony está falando, desculpe só, Tony, só para resumir, ótimo. O Tony está falando o seguinte, e por que o Danilo fez isso? Porque a mulher do Danilo aparece na relação de uma das beneficiárias da fraude do consórcio Garibaldi. Porque o consórcio Garibaldi... O Banco Central denunciou o nome dela. Tem o nome dela. Então, o que fizeram? Fraudou o concurso para desviar dinheiro do consórcio Garibaldi e entregar para a mulher do Danilo, que seria, o próprio Agostinho fala depois, para o próprio Danilo, porque eram verbas que o Danilo tinha para receber. Só que fraudou todos os outros. E o que o Moro fez? Não verbas chamou trabalhistas. o Danilo. Verbas trabalhistas, ele fala. Verbas trabalhistas. Não chamou o Danilo. E o que o Danilo faz? Vai buscar o Agostinho para prestar um serviço para o Moro. Isso é manipulação pura. Para poder alcançar o Tony, que é uma pessoa que todo mundo conhece no Paraná, excelentes relações, todo mundo sabe, pode falar desde a relação com o ex-governador Ney Braga, foi da família do Ney Braga, todo mundo conhece, sabe das relações que foi um dos chamados na época Golden Boys do Collor, bom que as pessoas saibam disso, super importante, muito bem relacionado, contou aqui da relação dele com o Eduardo Cunha, pediu desculpas até para Dilma aqui, na ocasião, só para dizer, é uma pessoa muito influente. E o Moro precisava dessa pessoa para gravar todo mundo. E para gravar e sair abrindo processos em alguns casos e outros não. Mas adquirindo um poder absurdo. É isso, eu devolvo a palavra, mas para resumir, a gravidade que foi a ação do Moro junto com esse Danilo que foi poupado hoje pelo Conselho Nacional de Justiça com a ação efetiva do Barroso. Devolvo a palavra. Então, veja aqui, eu falo do Danilo porque ali tem um vício de origem já. Ele está na mão do Moro desde 1997, 96, 97. Veja, estou falando 96, 97, quase 30 anos atrás, aonde que a mulher dele aparece no relatório das fraudes do consórcio Garibaldi, que eles desviaram, contemplação lá de um bem caríssimo lá, e que recebeu o tal do bem, mas foi em dinheiro, não foi em bem, e isso daí, o Moro, de posse disso, chama o Danilo, ou por amizade, ou para tê-lo na mão e chantageá-lo, entendeu? Falou aqui, ó, tô com o pepino aqui da tua mulher aqui, ó, tá lá. Aí o que acontece? O próprio Agostinho, aí, quando ele já tinha me prendido, forjado tudo aquilo, o próprio Agostinho fala lá, quando o Figueiredo pergunta quem é a doutora, não sei, falou o nome da mulher do Danilo, ele respondeu, eu não preciso responder, ele falou, não precisa sim. Ele falou assim, é a mulher do doutor Danilo Pereira. O que o doutor Danilo Pereira é? Não, ele é juiz federal. Aí ele fala, e o que foi isso daqui? Isso daqui nós fizemos essa contemplação fria, né? É para ele receber o passivo trabalhista dele. Ou seja, sabe, o Danilo, que está aqui na vara, aqui, sabe, ele fraudou, ele me botou como dono do consórcio Garibaldi, levou a pessoa que estava lá para falar que eu era dono. O Moro me coloca para dentro como dono, me obrigou a falar que eu não aceitei e nunca, mesmo no acordo, ele fez tudo irregular, porque eu sempre falei, jamais foi dono daquilo lá. Eu era dono de uma empresa, aí a outra era a família. A minha era uma empresa de seguro, que eu já trabalhava fora dali, estava no meu nome. Não tem um desvio de dinheiro ali, não tem nada que foi encontrado. E eu nunca, Joaquim, e quando ele falava, o Moro fazia isso publicamente para te desgastar, quando ele me prendeu, ele falou que eu tinha 21 processos, entendeu? Que eu era uma ficha corrida, isso, aquele outro. Só que ele omitia, e a mídia a favor dele, como você sabe como ele joga, né, ele omitiu que realmente eu tinha 21 processos. 20 eu era autor, ô Joaquim. Eu só tenho esse processo na minha vida que eu respondo de uma falcatrua feita pelo Danilo Pereira Alves, junto com o Sérgio Moro, junto com o Januário Paludo e Carlos Fernando. Eles criaram isso daí. Sabe, eu trabalhei, por isso eu imploro para o ministro Barroso
que fala da lisura dessas pessoas, que não poderiam, que o Danilo não sabia de nada, que tem, sabe, que dentro do judiciário, dos advogados, todo mundo se conhece, sabe quem é quem e tal. Não sabem, não. Sabe? Eles são uma quadrilha aqui. E agora ficar aqui, onde estão todos os esqueletos. E agora eu vou falar mais uma para você. E eu vou denunciar isso ao CNJ. A partir do momento que eu vi hoje, né, eles se reunindo tudo, eu vou falar agora de uma coisa recente, entendeu? Tanto o Danilo, no meu caso, quanto o TRF4 já desrespeitaram pelo menos 2 ordens do ministro Toffoli para botar coisa de provas que eu coloquei lá, e que são provas físicas que nós nunca tivemos acesso, e até agora eles não entregaram ao ministro. Só para você saber. Então, essa é uma coisa que eu estou falando aqui para você com exclusividade. Entendeu? E eles não conseguiram até agora, nós não conseguimos, porque lá é o cofre da Lava Jato, ali estão todas as irregularidades, lá estão todas as provas que eu produzi para o Moro, que ele não usou para. Ali tem prova de prevaricação do Moro aos milhares, entendeu? Continuada pela Gabriela e agora continuada pelo Danilo. Ou seja, entendeu? Ministro Barroso, ministro Gilmar, ministro Alexandre de Moraes, eu peço aqui para vocês agora, e a primeira vez aqui falando no primeiro lugar que me deu a oportunidade de denunciar tudo isso. Peçam ao ministro Toffoli, eu não tenho como pedir, porque ele tem mais informação hoje, o ministro, a Polícia Federal e o PGR, do que eu. Peçam as provas de tudo que eu passei e tudo que se pode ter lá, para ver se alguma dessas pessoas, entendeu, tem uma posição ilibada, são juízes ilibados, tudo. Ali estão as provas de tudo, de prevaricação, de desvio de conduta, né, de conluios que eu tive que fazer obrigatoriamente com eles, falso testemunho imposto por eles. Eu já falei tudo isso. Então, mas nesse momento de gravidade, eu vou denunciar, entendeu, ao CNJ tudo que está acontecendo aqui agora. Eu falei com os meus advogados agora, eu quero denunciar ao CNJ para que se abra, então, a investigação em cima do que está acontecendo agora, entendeu? Que não se fornecem as provas que a gente indicou, não fornece, não sabe onde estão, as provas são físicas, e tudo isso o Moro escondia nos processos. Ele tinha os processos com capa e contracapa. Ele botava tudo que não era para ninguém ver na contracapa. Tá? Isso já aparece em um monte de coisa que já apareceu, que é assim que ele agia. Está escrito, né? Que ele mandando ir para as contracapas. As coisas que ele pedia para ele, para não remeter nem para o Ministério Público, nem para a Polícia Federal. Se os ministros do Supremo tiverem a paciência ali, né, de se debruçar pelo menos 3 horas para ver o meu processo, todo mundo vai saber que Danilo não tem nada de ilibado, que a Gabriela Hart não tem nada de ilibado. Eles são uma quadrilha que faziam ou estavam chantageados pelo Moro ou tinham algum interesse em alguma coisa. Todos agiram juntos, tá? E se o Danilo continuar aqui, ele vai prejudicar, no meu caso, no STF, ele vai obstruir a Polícia Federal, vai obstruir o PGR, vai obstruir o ministro, como já está obstruindo, entendeu? E são pessoas ilibadas, ele não sabia o que fazia lá como juiz auxiliar do TRF4, o que é isso? Então, para que ter juiz auxiliar? Para que se precisa de um juiz auxiliar se ele não sabe de nada? Entendeu? Porque o ministro Barroso voltou a falar que o Danilo era um idiota que estava lá e que fazia o que o outro queria, entendeu? Como se isso fosse possível. A partir o Danilo já teve ali assessorando o ministro Gilmar, o Moro assessorou a ministra Rosa Weber. É gente experiente, isso é conversa mole, meu Deus. Não tem nada de posição ilibada, pelo contrário, mas a esperança que ficou aberta aí, Joaquim, é o que você falou no começo. Mesmo o ministro Barroso pedindo vistas, entendeu? Para olhar se tem coisa para o PAD ou não, me estranhou isso dele. O PAD é um processo de investigação de um trabalho feito em 6 meses. Ele fala que na outra sessão ele vai levar lá, e para ele convencer a não abrir, ele falou isso. Depois ele voltou atrás. Não, mas se eu estiver convencido, eu vou, não tenho problema nenhum de abrir, de fazer.
Mas só o que tá colocado aí, entendeu? O que está colocado aí é o suficiente, já era para abrir um processo criminal direto com Polícia Federal, com PGF, com tudo, não processo administrativo para levantar isso. Isso devia ter tudo já, entendeu? Porque ali tem excesso de provas. E como tem excesso de prova em tudo que eu entreguei ao STF. E continuo falando e reafirmando, contrariando também o ministro Barroso. Eu não teria essa oportunidade de fazer isso, ministro Barroso, se o doutor Apio não tivesse remetido isso para o STF, a reclamação que eu fiz em audiência oficial com o Ministério Público, com a Gabriela Hart, em 2019, onde eu denunciei tudo que eu venho denunciando agora. Ela simplesmente ignorou, ela quebrou o meu acordo e ela queria fazer isso para mandar me prender numa coisa transitada e julgada há 14 anos. Entendeu, ministro? Absurdo. O que você está contando, só para as pessoas também lembrarem. Quando fala que ela é uma juíza, que o Barroso usou essa expressão que todo mundo no meio jurídico sabe que ela é ilibada. As pessoas conhecem quem é quem. Aqui vocês viram o depoimento, eu tive acesso e divulguei o depoimento. O depoimento do Tony Garcia. Claramente ele relata crimes do Moro. E a Gabriela de nada fez. E foi um depoimento de 2021, né? A pandemia. Não, veja, eu falei com ela, o primeiro, quando eu denunciei a ela, foi em 2019. Aí ela deixou correr, o primeiro. Depois, em 2021, a gente insistiu, eu insisti e coloquei de volta, entendeu? E coloquei de volta para ela formar juízo, para coisa e tal, botei tudo, pedi no meu processo, veja, eu pedi para ela ver no processo de quebra que eu tinha lá em retaliação a mim, por causa do negócio do Beto Rich, eles tinham colocado lá para quebrar o meu acordo, eu pedi de testemunha o Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol, eu pedi o Januário Paludo e o Carlos Fernando e o Vladimir Arras, que eram as pessoas que eram os patronos do meu acordo. Ela falou que eles não tinham nada a ver com a situação. Sabe, isso, ministro Barroso, isso é uma situação de juiz ilibado, imparcial, meu Deus do céu. Entendeu? Nossa. E ela ia te prender, né? Claro! Ela tinha marcado, você chamou essas testemunhas, ela não aceitou, não é isso? Nada! E ela tem sumariamente... E ela julgar você, exatamente. E ela quis ainda manter o julgamento. Sim, depois quando ela se afastou. Joaquim, eu dei entrevista para você. Aí ela falou que estava se afastando. Ela falou que estava se afastando porque eu tinha ofendido a honra dela, que ela ia me processar. Certo? Ela falou isso, que ela ia fazer. A hora que ela falou isso daí, eu rebati e falei que eu adoraria que ela me processasse por apresentar todas as provas que ela havia prevaricado e tudo que ela tinha feito na instrução daquilo, ignorado, que era um bom local para a gente discutir. Então, e aonde que eu tinha ofendido a honra dela se eu estaria apresentando provas. Ela não me processou até hoje. Nada. Faz um ano quase, ela não me falou nada, não fez, porque ela não tem coragem de fazer isso, ela sabe o que ela fez. E ela sabe que eu sei o que ela fez. Entendeu? Então, aqui em Curitiba, ministro Barroso, todo mundo sabe que nem ela nem o Danilo são pessoas ilibadas, de conduta ilibadas, principalmente na magistratura. Então, estou falando para todos, entendeu? Não tem nada de ilibado. Eles são criminosos, e como tal devem ser tratados, sabe? Então, se isso daí, eu estou podendo falar porque eu estou protegido pelo STF, entendeu? Então, eu já estaria preso faz tempo, eles já teriam feito um monte de coisa contra mim, como fizeram 20 anos. Então, não estaria falando isso. E veja, eu não estou falando no Disque, Joaquim. Eu não estou aqui produzindo fumaça. Você já pegou todas as coisas que eu te falei na época, você é a pessoa mais bem informada de tudo que tem aí, e tem coisas que eu não posso falar, e tem coisas que nem eu conhecia, Joaquim, nem eu sabia. E agora que nós estamos levantando, que estamos tendo acesso, a gente fica surpreso a cada coisa que a gente vê, entendeu? É uma barbaridade de tantas que eu tive que fazer, a mando deles. Então, eu só peço isso, para que os ministros do STF, já que tem essa coisa dividida no CNJ, de ilibado, de não, tal, quem são essas pessoas,
É só entrar no processo mil físico no STF e dar uma olhadinha no que está até agora de prova lá, fora o que o Danilo está obstruindo aqui e o que o TRF já tinha obstruído também. Não sei quem são os outros que também não entregaram. Só sei que nós estamos com dificuldade para receber as coisas que eu nunca tive acesso em 20 anos. Eu não tive acesso nem das coisas que eu produzi, nem relatórios, e pior, né, eu posso afirmar que o dinheiro que coloquei, que eu depositei lá, sumiu. E quando eu fui cobrar esse dinheiro, o Januário Paludo e o Carlos Fernando falaram para mim que o Moro não ia me devolver o dinheiro. Mas como? Está no acordo, isso foi falado, se não tivesse nada aprovado meu no consórcio, teria que me devolver em 8 meses. Entendeu? Não me devolveram, aí passou um ano, eu fui cobrar, não me devolveram, 1 ano e meio. Quando eu fui lá, falei com eles, 2 anos depois, que já tinham que ter devolvido faz tempo, né, que eu iria entrar no TRF4 para pedir, ele pegou e falou para mim, o Januário, junto com o Carlos Fernando, e o Deltan estava passando lá, ô, criatura, o Moro não vai te devolver esse dinheiro. Eu falei, mas como? Vocês têm que fazer isso aqui. Nós não vamos quebrar e brigar com o Moro e quebrar a lança por você. Mande teu advogado falar com ele. Eu falei, não, mas nós vamos recorrer. Ele falou assim, vai recorrer? E ele vai te prender. Ele falou desse jeito para mim. E o que fez o Moro? Sumiu com o dinheiro. Sumiu. Em 2 meses aquilo lá desapareceu. Ninguém sabe onde foi o dinheiro. É mais uma que precisa ver, né? Porque como que some o dinheiro, como que faz, e agora eu tenho oportunidade de que a Polícia Federal, que a PGR investigue, que faça tudo e caminhe buscando o dinheiro. E veja, para quem foi o dinheiro, né? Muitos falam que foi para escritórios de advocacia ligada à mulher dele, entendeu? A Zucoloto, a esse do Moro, mais escritório ligado à Gabriela. Eu não sei, eu preciso apurar. Mas a hora que eu vejo isso hoje no Conselho Nacional de Justiça, essa defesa enfática dessa gente ilibada, isso me dói o estômago, porque ninguém sabe o que é passar a vida inteira com um único processo que eu tive na vida. Então eu falo aqui agora. Eu estou podendo fazer isso porque eu tenho um processo na vida forjado pelo Danilo e pelo Moro. Entendeu? Eu estou buscando isso pelos meus filhos. Eu tenho uma causa. Enquanto eu não acabar essa causa, eles podem me prender, podem mandar me matar, podem fazer o que eles quiserem, entendeu? Mas eu vou até o fim. E hoje, a partir do momento que eu vi essa reunião, me indignou. A hora que fala que são pessoas ilibadas, é aquele negócio corporativista, sabe? O Ministério Público defendendo como se fosse um crime investigá-los. Eles não podem ser investigados, a JUF saindo em defesa deles, tal, porque eles não querem ser investigados. A maior pena para eles é o que? Uma aposentadoria de 40 mil por mês, entendeu? Enquanto qualquer um que fuma maconha, um pretinho da favela fuma maconha, fica 10 anos jogado na cadeia. Que isso, gente? Absurdo. Que país está vivendo? Hoje estou indignado, Joaquim. Me desculpe, essa indignação é de ouvir falar de pessoas ilibadas, entendeu? E de pessoas que massacraram a vida das pessoas, entendeu? Massacraram. A Gabriela Hart, eu sei o quanto ela foi cruel, né, com o Lula quando estava preso. Eu sei o que o Moro foi cruel. Eu sei que os procuradores foram cruéis com a morte do irmão, com a morte da dona Marisa, com a morte do neto, com tudo. Eu sei o que eles falavam, eu participava daquilo. Eles faziam chacota, entendeu? Essa é a gente ilibada? Essa é a gente ilibada que todo mundo conhece aqui em Curitiba. Eles não são ilibados, entendeu? Aqui eles são da República de Curitiba. E essas pessoas não saem na rua aqui hoje, nem Moro, nem ninguém. Ninguém sai na rua de tão ilibados que eles são, tá? Então, eu posso falar o seguinte, a Gabriela está em outra vara, tudo bem, ela cuida da vida dela, vai responder criminalmente pelo que eu estou vendo, e ela vai ser condenada com certeza. Tá? Agora, o Danilo, eu estou falando agora, eu estou falando aqui publicamente para você, exclusivo, estou falando, não falei para ninguém isso aí, falei isso com os advogados. A partir dessa reunião hoje do CNJ, eu vou entrar como representação. Lá, eu vou entrar como representação no Supremo, porque eu quero que se apure isso daqui, porque eu tenho ele obstruindo a justiça aqui agora, nesse momento. O que, por exemplo, Tony? Isso é importante. Informações. Eu forneci todos os dados das coisas que eu tinha, das provas, Joaquim, veja. Eu dei todos os caminhos para eles aonde estavam o que eles mandaram eu fazer, e que 99,9% não tem nada a ver com o consórcio Garibaldi, tem informações aos montes, né? E até ali eles podem ver o quanto que eles usaram daquelas informações e se transformou em processo. Eu vou falar para você, eu acredito que foi que disso tudo que eu produzi para eles,
que eles abriram alguma coisa mesmo foi 2 ou 3. A hora que eles pegaram a fita da festa da cueca, e pegaram o Bertoldo, e pegaram os escritórios que tinham lá feito o dinheiro, que também não abriram mais nada, entendeu? Eles não abriram a investigação, né, contra o Félix Fischer, o filho do Félix Fischer, tudo que o Bertoldo tinha falado. Eles gravaram o Bertoldo falando para que ele deu dinheiro. Entendeu? O Bertoldo fala claramente: dei 200 para o escritório do Félix Fischer, dei 200 para o ministro Vicente Leal através do filho do Félix Fischer. Ele fala da gravação, sou eu que estou falando. Eu nem conheço o ministro Félix Fischer, nem o filho. Mas ele fala, isso está tudo no processo. E isso daí nada apareceu. Então, tem que ver, né? Aí, dali dá para ver o começo de como é que eles começaram a aumentar os tentáculos dele, principalmente o Moro, que está ali, Joaquim, volto a afirmar, por isso que eu peço que os ministros olhem. Em determinado momento, a hora que ele viu, quando ele me prendeu, quando ele pediu para fazer aquilo lá, ele queria meu network, entendeu? E a partir do momento que ele vê que eu estou produzindo todo tipo de coisa que ele está me pedindo, e coisa muito mais espalhafatória que vocês podem imaginar, eu não posso falar, entendeu? A hora que ele vê aquilo, ele fala e despacha para o cara da BIM, para ele não entregar mais nada, nem para a Polícia Federal e nem para o Ministério Público, para entregar nas mãos dele. Joaquim, aí nós pedimos isso na vara aqui, e a gente não consegue ter as coisas físicas que estão nos autos, entendeu? E é o Danilo é que deveria liberar. É o Danilo que deveria falar a forma física está aqui e tal. Nós estamos tendo que acionar tudo, vamos ter que acionar o CNJ, nós vamos ter que acionar tudo, porque o ilibado Danilo está obstruindo a justiça aqui, entendeu? E hoje ele foi afastado e hoje ele volta, porque ele é o dono da chave do cofre, né, da Lava Jato e dos esqueletos da Lava Jato que estão ali na vara. Ele que é o que manda. Ele simplesmente, ali você vê, né, é uma capitania hereditária, né? Ali sai o Moro, entra o outro que volta a ela, que entra um que combateu, depois já tiram ele numa coisa, o TRF4 já tira sumariamente, entendeu? Então, sabe, fica complicado. É um jogo disparelho. É um jogo disparelho. Se ficar desse jeito aí, nós não vamos chegar a lugar nenhum. O Tony, deixa eu ler um comentário aqui da Sandra Bueno. Ela fala: Tony, não desista, precisamos da sua ajuda. E o Anselmo Coyote diz aqui: Tony, você acha que o Barroso está sob chantagem? Obrigado. Veja, eu não acredito que o ministro Barroso esteja sob chantagem, até porque eu desconhecia essa aí que você falou, que foi denunciado por alguém da Folha de São Paulo, falou para você, eu desconheço, entendeu? Eu tenho, no ministro Barroso, eu tenho uma pessoa competentíssima, elegante, mas eu sei que ele tem um viés lavajatista, entendeu? Eu sei que ele tem, sabe? E ele tem muita influência do ministro Fachin também. Então, essas coisas são complicadas. Então, quando chega uma hora de se realmente, né, acabar com essa balela aí do diz que a Lava Jato foi isso, foi aquilo, tal. Vamos ver os verdadeiros interesses da Lava Jato. Vamos abrir, né, como abre eu acho que é uma coisa fantástica, né, abrir um PAD para se investigar, passar limpo a nação, para acabar a narrativa de um lado e de outro, se investiga. Quem for culpado, quem for, acabou, que pague pelos crimes que cometeu, tudo bem. Agora, né, querer impedir que se abra um PAD, impedir que o juiz continue na frente de uma coisa, sabe? Eu não entendo isso. Eu não entendo isso. Eu não posso falar em chantagem, eu não posso fazer nada disso, que eu estaria sendo leviano, até com a figura do ministro, que eu prezo muito. Muito, muito mesmo. Entendeu? Aí os motivos particulares que eu prezo, tudo, e conheço ele antes de ele se tornar ministro do Supremo, então prezo. E eu não quero entrar nesse campo, mas eu acho que ele está contaminado. Ele está contaminado pelo que o pessoal da Lava Jato fala, e ele sempre teve essa coisa muito ligada com eles, ao ministro Fux e ao ministro Fachin, que é daqui, entendeu? Então, mas se for para se basear, né, em fato real, eu só peço isso para eles.
peço só para eles pedirem vista para o ministro Barroso, que eu não tenho. Eu não posso, porque está sob segredo, nem vou pedir. Eu já forneci tudo que eu tinha para eles, até caminhos para eles conseguirem tudo que eu relatei. Agora, eu não sei se eles conseguiram ou não. Quando nós pedimos, para nós não tínhamos. Aí eu sei que veio coisa do ministro Toffoli aqui, pedindo aqui, também foi jogado para o TRF4. O TRF4 jogou para cá, aqui jogou para lá de novo. Sabe esse jogo de empurra, Joaquim? Sabe? Uhum. E são as coisas físicas, Joaquim, de tudo que eu produzi, Joaquim. De tudo que o Moro engavetou na segunda vara e no depósito deles aqui, muita coisa não foi digitalizada e muita coisa foi. Mas é coisa física. Pelo que eu imagino do que eu trabalhei, do que eu forneci para eles, entendeu? Deve ter, sei lá, 300, 400 horas de gravação, Joaquim. Uhum. O que é isso, Joaquim? Sabe o que? Aí você pergunta para mim, o que tinha disso do consórcio Garibaldi? Nada, Joaquim. Uhum. Tinha para investigar, tinha pedido para eu investigar a esposa do ministro Gilmar, tinha para investigar, para perguntar para não sei quem o que fazer o irmão do ministro Toffoli. Eram essas coisas que eles vinham. Aí o do Zé Dirceu, eles foram escalando tudo e me perguntando: você morou perto de Marília? O que você sabe do irmão do Toffoli, negócio disso, dos negócios dele, sabe? Eles perguntavam de tudo. Sabe, qual que é a coisa dele, a esposa dele trabalha para isso, a esposa do ministro Gilmar. Eles queriam arranjar uma maneira, entendeu, de emporcalhar a imagem do ministro Toffoli e do ministro Gilmar, né, de uma maneira que eles jogassem na mídia, como eles faziam tanto, como vem aquela Cruzoé, que era do antagonista, tal, o amigo do amigo, aquelas coisas. Tudo aquilo, entendeu? Eles faziam e era tudo forjado aqui com o pessoal do antagonista, era forjado com o pessoal da Globo, com tudo isso eles jogavam para massacrar a pessoa na mídia e para essas pessoas não terem voz, como ficou muito tempo só o ministro Lewandowski, o ministro Gilmar batendo de frente com eles. Naquela época, nem o ministro Toffoli ainda estava consciente de como estava funcionando aquilo, entendeu? Mas quem batia de frente só era o ministro Gilmar e o ministro. Aí depois eles entraram contra o ministro Toffoli também, porque o ministro Toffoli começou a decidir contra eles. Aí eles entraram contra ele também. Aí metralharam o Lewandowski para cá, falando que ele era advogado do Lula, de sindicato, disso, e começavam a fazer isso com a imprensa para desmoralizar essas pessoas perante toda a imprensa e perante o judiciário, né? E para fazer o que ele veio fazendo reiteradamente, até que gravou aí há 6 meses atrás, falando para a pessoa: vai lá comprar uma coisa lá que o Gilmar Mendes vende habeas corpus. É isso que eles são. Essa gente que faz isso, eles desmoralizam a justiça. E nessa que eu vi hoje, os conselheiros do CNJ voltando, sabe, com essa paixão por isso, ilibado e tal. Meu Deus, vocês não conhecem a história disso aqui no Paraná, vocês não passaram pelo que eu passei com todas essas pessoas, entendeu? Agora, se quiserem mesmo ver e passar o país a limpo e ver tudo que tem, né? Eu até falo para o ministro Salomão, o senhor, eu vou botar uma representação tal, para que se investigue o que eu falei também lá da Gabriela Hart, do Danilo e do Moro e dos procuradores. Ali vai ficar fácil de seguir, porque são as coisas, Joaquim, que você viu, todas assinadas pelo Moro, assinadas pelo Ministério Público, assinada pela Polícia Federal, assinada, sabe, tudo. É nos autos, Joaquim, eu não tenho que falar mais nada, eu só peço que, se eles só tiverem atenção de lerem, porque vão precisar pelo menos 4 horas para saber o grosso, para saber que ali não tem ninguém libado. É isso que eu gostaria que acontecesse, Joaquim. Ô, Tony, deixa eu colocar, você acha que tem medo, você acha que há um medo de alguma maneira de mexer com a Gabriela, porque a Gabriela acabou representando ou despertando o partido do judiciário, vamos dizer, se é que pode chamar assim. Por quê? Eu vi a notícia agora há pouco que a Associação de Juízes lá do Paraná convocou uma paralisação por conta da decisão de afastar a Gabriela Hart. Tem aqui, ó, a Associação Paranaense de Juízes Federais, APAJUF, convocou uma paralisação nesta terça-feira, 16, contra a decisão do Luiz Felipe Salomão. E tem pessoas que disseram que hoje estava com dificuldade de acesso a serviços do judiciário, acho que audiências foram canceladas,
justamente por conta desta convocação. Você acha que ainda existe esse poder, o judiciário, pelo menos no Paraná, ou pelo menos na Justiça Federal, ainda se comporta como se fosse um partido político? Aqui no Paraná, é É. óbvio. Se você vê a votação do TRE, se você vê as coisas e tal, não adianta. Aqui, como tem hoje, eu vi lá uma coisa sabe, de proteger os seus, o Ministério Público protegendo os seus, né? E os ministros e conselheiros protegendo aquilo. Sabe, você vê que isso aqui em Curitiba, sabe, a Lava Jato, a República de Curitiba, tal, esse negócio, ele é muito vivo aqui ainda. Entendeu? Muito. Ela não é uma coisa morta, enterrada, não. Por quê? Porque como isso daí tem esse burburinho todo ainda com ela, né? Os esqueletos dela estão aqui, estão no depósito, que não é na segunda vara, que tem o cofre, mas tem o depósito físico aqui, que é indevassável. Nós ficamos 20 anos pedindo as coisas que eu produzi. Nós nunca tivemos uma coisa que nós produzimos. Por quê? Porque ali era evidente que tudo que eu produzi não serviu para nada, a não ser para o Moro fazer chantagem. Entendeu? Essa chantagem se estendeu para quem? Ali é a capitania hereditária, que eu estou falando. Né? O Moro passa para o Danilo, que passa para a Gabriela tal, e eles continuam com o mesmo poder, com o Moro por trás, chantageando todo mundo. Eles podem saber da chantagem também e começar a galgar postos maiores com a chantagem. Entendeu? Então, veja, o que eu estou falando aqui, Joaquim, é muito grave porque eu tô falando aqui, ó, ele pode me processar, inclusive, eu gostaria muito, entendeu? Eu estou falando que o Danilo Pereira Alves era um funcionário do consórcio Garibaldi e desviou dinheiro denunciado pelo Banco Central ao Moro, em nome da mulher dele, com tudo provado em audiência com o Moro, com todos que foi feito, e o Moro não denunciou a mulher dele, entendeu? E denunciou a minha. uma coisa do avô dela, me denunciou a minha só para me deixar com a faca no pescoço, entendeu? Ele denunciou a minha mulher. Depois, lá na frente, ele veio livrar, mas ele deixou 2 elas. E a mulher do Danilo, que estava comprovado, ele não fez nada, entendeu? Era uma forma de pressionar você, mas é tudo uma forma de pressionar. Só que isso aí, Joaquim, você tem isso nos depoimentos oficiais que eu te entreguei quando eu fiz a entrevista com você, Joaquim. Sabe? Vocês me oportunizaram e foi o Apio que me oportunizou fazer isso, sabe? E hoje, a hora que eu vejo, né, a maneira truculenta que o ministro, o Barroso, se dirigiu ao Apio, né, é como se quisesse matar o mensageiro. Ele só abriu o cofre aqui da vara da Lava Jato, os esqueletos, começou a botar para fora. Né? Eu tenho que agradecer ele, eu não conheço ele, nunca falei com ele, mas eu sou agradecido a ele sempre, entendeu? Tiram ele de lá, porque ele estava fazendo o trabalho dele com uma gravação fajuta, que aí a filha do Moro grava o namorado dela, entendeu? Que é filho do desembargador do TRF4, que afasta o Apio, que faz isso, faz aquilo, e ninguém fala nada. Valeu a palavra que o Moro gravou o filho, essa armação toda, e aí o juiz continua aqui, afasta o doutor Apio, né? E ele continua aqui reinando com a chave do cofre dos esqueletos de todo aqui. Nós vamos passar isso aí a limpo ou não? Né? Cada vez que se tem uma coisa dessa aí, é mais indignação que me dá, porque eu vejo que, sabe assim, já passou muito tempo, isso está precluso, isso daí está prescrito. Eu vi já o desembargador, o Ministério Público falando, isso aí já está prescrito, está precluso, eu tenho que ver. Então, sabe, é tudo para jogar debaixo do tapete de novo? É isso que nós vamos fazer nesse momento? Gente, eles prejudicaram o Brasil, eles destruíram as empresas de construção, entendeu? Eles botaram uma pessoa que não tinha provas com nada, com tudo, com chantagem, botaram na cadeia, que é o presidente da República hoje. Eles tiraram a pessoa do coisa, trabalharam por um projeto, entendeu? Por um outro projeto para tirar o PT, para tirar o Lula da disputa, entendeu? E tentavam botar uma outra pessoa, eles queriam o Alckmin,
e na verdade não deu, acabou dando Bolsonaro, ele sai da coisa para ir para o Bolsonaro. É um partido político, o Deltan se tornou isso, saiu tal. Essa armação toda, será que todo mundo é bobo aqui no Brasil que não percebe isso? Entendeu, Joaquim? É isso que me causa essa indignação. Então eu vejo isso hoje, então parece que é um freio de arrumação, assim, sabe? Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar 2 juízes aí que não tem muita coisa, deixa eles lá, e vamos pegar vamos tirar deixar fora do cargo os desembargadores, né? Mas deixa a chave do cofre que está aqui da Lava Jato, deixa com o juiz que estava lá. Ele até pode não ter. O argumento que deram para livrar ele, que ele não sabia, que ele é um tonto, né? Um juiz que não sabe o que é, não pode ser juiz. Tem que ser afastado na hora por ser inepto. Né? Então, veja. E ele continuar aqui com a chave do cofre? Então, absurdo. O Tony, parece que há uma questão até técnica. Ele, por ter julgado, afastado o Apio lá da suspensão, ele julgou um caso da Lava Jato. Ele não pode atuar em 2 jurisdições. Ele não poderia nem estar atuando mais nem no caso da Lava Jato aqui, Joaquim. Vara. Não pode. Joaquim, ele não pode estar na vara aqui, Joaquim. Exatamente. Tecnicamente, ele não pode. Tecnicamente, ele não pode. Se a gente sabe, como é que o CNJ não sabe? Não vejo, mas eles sabem. Mas as outras pessoas votaram. Claro que eles sabem. Mas eles sabem. Eles sabem, veja, é uma posição política que não pode, mas isso daí com o padre vai ser resolvido, entendeu? E até porque, né, eu vou denunciar essa obstrução e eu vou trazer o caso do Danilo desde o início para o CNJ, e eu quero levar para o STF, eu quero levar para tudo agora, entendeu? Porque enquanto ele ficar aqui, eu sei o que ele fez comigo no TRF4, entendeu? Ele tem pavor de quando ouve falar de mim. Ele, a mulher dele, tudo, porque eles sabem o que eles fizeram. Entendeu? Sabem. Esse é o problema. Então, eles têm ideia. Eles sabem que ele forjou uma coisa para se livrar, né? E livrar a mulher dele, que ele tinha feito a mulher de laranja para roubar dinheiro do consórcio. Então, eu estou acusando você, Danilo Pereira Júnior, entendeu? Você desviou dinheiro do consórcio em nome da tua mulher. Se você tá depois, o próprio dono depois para o Moro sabia disso, o Banco Central sabia disso e denunciou. Por que você não me processa agora, então, para eu poder discutir lá com você? É isso, então eu estou acusando ele aqui. É o juiz, né? É o juiz que está aqui no lugar que tem a reputação ilibada. Então, ele não tem nada de ilibado, entendeu? Não tem nada de ilibado. Ele é um instrumento dessa gente para continuar com a chave do cofre dos esqueletos da Lava Jato e de todas as barbaridades que aconteceram aqui no Brasil. O CNJ tem oportunidade agora, entendeu? O ministro Barroso não pode, ministro, nesse momento, impedir que se abra um processo de investigação. Impedir o padre, como o senhor falou, de ter tempo para votar na outra sessão para tentar convencer alguém. Aí o senhor cometeu um ato falho e tentou reverter, falou, não, mas se eu for convencido, eu também vou querer que abra. Mas, para mim, ele já adiantou que ele vai querer convencer de não abrir, já que tem maioria de voto hoje lá, que ele já tinha falado, que isso já era maioria. Então, eu acho que diante desse quadro que eu estou colocando aqui, eu acho que as pessoas têm que começar, sabe, a tirar isso daí, os nossos parlamentares, o próprio governo tem que deixar, porque se deixar desse jeito, então, o Lula vai continuar sendo tido como ladrão, como isso, como tudo que foi, e eu sei que foi tudo forjado. Daqui a pouquinho bota um pano em tudo isso aqui, vamos deixar assim, o Lula já está solto, tal. Não, ele também deve isso para a família dele, como eu devo para a minha. Eu me exponho desse jeito, porque eu não estou nem aí com nada, eu não tenho outro processo, eu não tenho medo de ter nada, eles podem fazer o que quiser. Me matar, eles podem, entendeu? A qualquer momento, não tem problema nenhum. Tá? Mas que eu quero deixar, enquanto eu estiver vivo, eu vou perseguir isso para provar que eles não tinham nada e foram atrás de mim, forjaram uma coisa, e que as primeiras pessoas que fizeram isso foi Danilo Pereira Júnior, titular da 13ª Vara, e juiz Moro, entendeu? É tudo ali que começou esse processo, ali que foi embrião da Lava Jato, foi a coisa que veio do Banestado, que tentaram me pegar, porque eu era deputado, que eu trabalhei para a venda do Banestado para o Bradesco, eles queriam essas informações, queriam botar na minha boca coisa que eu não fiz,
Tudo isso eu queria depor no CNJ, eu queria depor aonde? No mundo, para qualquer. No STF, eu queria depor para todos os ministros do Supremo, eu queria, para todos, abrir para eles que eles tivessem conhecimento do que eu estou falando. Porque eu não faria isso se eu não tivesse provas, entendeu? Todos poderiam me processar. Então, agora que eu estou acusando o Danilo, eu vou fazer a pergunta aqui. Você desviou ou não dinheiro do consórcio Garibaldi em nome da sua mulher, que foi denunciada pelo Banco Central e depois foi dito que era para ressarcimento de direitos trabalhistas? Eu só quero que o Danilo responda isso. Ele respondendo isso daí para mim, está tudo ótimo. Se ele falar que, caso ele responda que não, ele me processa, porque eu estou afirmando que ele fez isso e está nos autos. Então, eu quero que ele me processe, que ali vai ser o lugar apropriado para mostrar quem é o juiz, entendeu? Que tem uma reputação ilibada aqui no Paraná. Pessoal, olha, mais uma entrevista histórica do Tony, assim, aqui vai representar contra o Danilo, realmente falou, deu mais informações sobre o Danilo, que neste momento, segundo o Tony, está obstruindo a justiça porque não entrega as provas que foram requisitadas ali no judiciário ou na vara em que o Danilo é o titular. Eu encerro a entrevista com um comentário aqui da Mara Santa Clara, dizendo: parabéns, Tony, você é corajoso, vamos vencer esta. Vamos vencer, esteja certo disso, aguarde. Bom, passo então para você fazer a sua despedida. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Léo, Joaquim, eu quero sempre deixar claro para todos que nos ouvem, eu agradeço de coração, sou eternamente grato ao Léo e a você por terem me oportunizado naquela primeira entrevista que eu dei exclusivo para você, em mais de 4 horas, onde eu pude colocar tudo. Vocês foram os pioneiros a fazer isso. Nós conseguimos chegar até aqui, abrir inquérito, graças a vocês. Depois os outros vieram todos de carona com vocês. A imprensa independente é importantíssimo para que a gente continue com esse canal livre. A gente não pode ter nenhum tipo de coisa que cerceie a liberdade de vocês, como que é a Globo, como que é o Jornalões, e tirar o poder de vocês, para eles serem os poderes máximos, né, máximo, como sempre foram. A gente precisa de vocês, né, para isso tudo. Eu agradeço muito ao Léo, muito a você que esteve aqui em Curitiba, que você acompanhou, que você quis olhar nos meus olhos para ver se eu falava a verdade ou não. Eu também conheço você, ser jornalista investigativo, você queria sentir, né, com quem você estava conversando. Você foi atrás, até no Rio Grande do Sul, todos os lugares que eu te falei, e eu tenho certeza que você não viu nenhuma contradição até agora de tudo que eu falei desde o início. Então, com essa oportunidade que vocês me deram, agradeço vocês sempre, o Léo, a você, e agradeço ao doutor Apio, entendeu? Doutor Apio, o senhor entenda que eu não lhe conheço nada, mas o senhor prestou um serviço para o Brasil quando tirou alguns esqueletos, e o senhor está pagando por isso, porque tirou esses esqueletos. É isso que eu queria agradecer e deixar claro aqui para todos. Obrigado, Tony. Obrigado. Boa noite para você. Boa noite a todos. Obrigado a você, Joaquim. Obrigado a todos. Muito obrigado. Parabéns, viu? Até mais. Obrigado. Tchau. Obrigado. Até mais, Joaquim.